Hoje, nós falaremos sobre mais um produto entre vetores, o chamado produto escalar. No produto escalar, nós pegamos dois vetores, U e V, e ao efetuar o produto entre esses dois vetores, o resultado que nós temos não é um vetor, e sim um número real. Daí o nome do produto ser produto escalar, porque produto escalar está associado a número real. Escalar é a mesma coisa que um número real. Então, se eu tenho dois vetores U e V, o produto escalar de U por V é indicado por esse símbolozinho, esse pontinho. Nós estudaremos mais dois outros produtos entre vetores e é muito importante saber diferenciar a notação de cada um desses produtos. Por definição, o produto escalar é um número real dado pela seguinte relação. U vezes V no produto escalar é módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre U e V. Você pode perceber que realmente esta combinação dá um número real, porque o módulo de U é o tamanho do vetor U, que é um número real positivo. O módulo de V é o tamanho do vetor V, também um número real positivo. E o cosseno do ângulo formado entre U e V é um número real que varia entre 1 e menos 1. Então, neste caso, o produto escalar é sempre um número real que pode ser positivo ou negativo. Claro que temos um caso especial. Se um dos vetores for nulo, o produto escalar entre esse vetor e um outro qualquer vai ser sempre igual a zero. Isto porque, se um vetor é nulo, o seu módulo vai ser igual a zero. E no produto de números reais, 0 vezes qualquer outro número real é sempre igual a zero. Vamos fazer uma aplicação da definição desse produto escalar. Considere o seguinte exemplo. Considere um triângulo equilátero ABC de lado 4. O que é que nós sabemos? Se o meu triângulo é equilátero, significa dizer que todos os lados têm exatamente a mesma medida. Nesse caso, o meu triângulo ABC está sendo representado pelos vetores U, V e W. Logo, o módulo desses vetores vão ser todos iguais a 4. Além disso, um triângulo equilátero tem seus ângulos internos todos iguais a 60 graus. Então, aqui, podemos calcular o produto escalar, por exemplo, entre U e V. Vejamos como fica. Se eu tenho U vezes V no produto escalar, por definição, isso é igual a quem? Módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre U e V. Como nós sabemos que o triângulo equilátero tem lado 4, o módulo de U é 4, o módulo de V também é 4, pois trata-se de um triângulo equilátero, e o ângulo formado entre U e V é 60 graus. Observe que eu estou calculando o ângulo entre U e V no momento em que suas origens são exatamente coincidentes. Bem, para terminar, basta fazer os cálculos. Cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, e temos então que o produto escalar neste exemplo entre U e V é igual a 8. O produto escalar, assim como todos os outros, gozam de algumas propriedades. Quais são elas? Bem, o produto escalar é um produto comutativo. Isso significa que se eu fizer U vezes V, eu vou obter o mesmo resultado que V vezes U. Temos uma propriedade muito interessante. Se o produto escalar é igual a zero entre dois vetores, significa dizer que esses dois vetores são ortogonais. Esse símbolozinho aqui, representa ortogonalidade. O que é que significa isso?
Esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Observe que na definição nós dissemos que se um vetor é nulo, o produto escalar é nulo. Mas não significa que sempre que eu tenha um produto escalar nulo, obrigatoriamente um dos dois vetores seja nulo. O que significa é o seguinte: se os dois vetores são nulos, se o produto escalar entre os dois vetores é nulo, então o ângulo formado entre eles é igual a 90 graus. E vice-versa. Se eu tenho dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, então o produto escalar entre eles é igual a zero. Isso porque nós sabemos que o cosseno de 90 graus é sempre igual a zero, ok? A terceira propriedade é uma que vamos utilizar bastante. Se eu faço o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o que eu obtenho é o módulo desse vetor ao quadrado, ok? Sendo assim, toda vez que eu quiser calcular o módulo de um vetor, basta eu fazer o produto escalar entre ele com ele mesmo e, em seguida, extrair a raiz quadrada. Faremos uns exemplos, daqui a pouco vocês vão entender melhor esta propriedade. E a quarta propriedade significa que, se eu multiplicar o produto escalar por um número real qualquer, é a mesma coisa que eu multiplicar esse número real por um dos vetores antes de efetuar o produto escalar. Além disso, o produto escalar ele é distributivo. Se eu fizer o produto escalar com uma soma, é a mesma coisa que eu fazer o produto escalar com o primeiro vetor, fazer o produto escalar com o segundo vetor e efetuar a soma dos números reais que eu encontrar. Ok? Bem, mas até então, nós vimos o produto escalar através da definição, usando o módulo dos vetores e o ângulo formado entre eles. Agora, nós vamos ver a expressão cartesiana do produto escalar. O que significa isso? Nossos vetores, eles são representados pelas suas coordenadas, ok? Como são vetores no espaço, eles são representados sempre por 3 coordenadas. Nós temos uma expressão que efetua o produto escalar entre esses dois vetores usando as coordenadas, sem a necessidade de aplicarmos a definição formal, calcular o módulo de um, calcular o módulo do outro e, em seguida, verificar qual o ângulo entre esses dois vetores. Pois, como se trata de vetores no espaço, às vezes, a gente identificar esse ângulo não é uma tarefa fácil. Bem, então, dados os dois vetores, U de coordenadas A1, A2, A3 e V de coordenadas B1, B2, B3, a seguinte expressão representa a expressão cartesiana do produto escalar. U vezes V vai ser dado por A1 vezes B1, primeira vezes a primeira, mais A2 vezes B2, segunda vezes a segunda, mais A3 vezes B3, terceira vezes a terceira. Veja como é simples efetuar o produto escalar. Dados dois vetores, por exemplo, U e V, onde U tem as coordenadas 2, 1 e 3, e V tem as coordenadas menos 2, 0 e 1, nós temos a seguinte expressão para o produto escalar. U vezes V será 2, 1, 3, vezes o vetor menos 2, 0, 1. Usando a expressão cartesiana, nós teremos 2 vezes menos 2, mais 1 vezes 0, mais 3 vezes 1. Ou seja, nós teremos menos 4, mais 0, mais 3, que dá como resultado menos 1. Veja que eu tinha falado para vocês anteriormente que o produto escalar é sempre um número real, que pode ser positivo ou negativo. Nesse caso, temos um exemplo de dois vetores, cujo produto escalar deu um número negativo. Vejamos, então, como a gente calcula o módulo do produto escalar. Nas propriedades, nós vimos que
toda vez que eu faço o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o que eu obtenho é o módulo desse vetor ao quadrado. Como eu estou obtendo o módulo do vetor ao quadrado, para encontrar o módulo do vetor, basta que eu extraia a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. Então, neste exemplo, dado o vetor U de coordenadas 1, 2 e 2, nós podemos calcular o seu módulo. Observe que, aplicando a propriedade número 3, nós temos a seguinte expressão. U vezes U é o produto escalar dele com ele mesmo, dá para a gente o módulo de U ao quadrado. Ora, mas quem será U vezes U, já que eu conheço a expressão cartesiana do produto escalar? Isso é 1, 2 e 2, vezes no produto escalar 1, 2 e 2. Vimos que o produto escalar, ele efetua o produto coordenada a coordenada. Então, nesse caso, nós temos 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 2. Ora, teremos 1 mais 4, que é igual a 9. Observe que 9 não é o módulo do vetor U, porque quando a gente efetua o produto escalar de um vetor com ele mesmo, o que nós obtemos é o módulo do vetor ao quadrado. Nesse caso, o módulo de U é exatamente a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. E como a gente sabe que o módulo do vetor representa o seu comprimento, esta raiz quadrada necessariamente é apenas positiva. Então, para o item A, nós já verificamos que o módulo do vetor é igual a 3. Mas temos também o item B, que pede para a gente esse símbolozinho aqui, ó, o vetor U elevadozinho a zero. Vocês devem estar lembrados nas primeiras definições de vetores que essa notação representa o que a gente chama de versor. Significa um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido que um, porém, obrigatoriamente, o módulo de um versor é sempre igual a 1. Agora que nós já conhecemos o vetor e agora que nós já conhecemos o módulo dele, podemos facilmente encontrar o versor, pois a seguinte relação é sempre válida. Um versor é sempre o vetor sobre o seu módulo. Observe que aqui nós vamos efetuar um produto de escalar por vetor. Então, teremos que o versor de U vai ser exatamente quem? O vetor U, que tem coordenadas 1, 2 e 2, sobre o seu módulo, que é igual a 3. Na verdade, aqui nós temos 1/3 multiplicando o vetor e vamos aplicar a propriedade distributiva. Portanto, o nosso versor tem coordenadas 1/3, 2/3 e 2/3. Com certeza, o módulo desse versor é igual a 1. Aplique a propriedade que nós acabamos de verificar, faça o produto escalar dele com ele mesmo e você vai observar que o resultado vai ser igual a 1. Ora, o quadrado de 1 é sempre igual a 1. Então, nesse caso, você vai ter o módulo do versor igual a 1, como sempre tem que ser. Ele tem mesma direção, mesmo sentido que o vetor U, porém, o módulo dele é sempre igual a 1. Passaremos agora a ver a interpretação geométrica do produto escalar. Porque, afinal de contas, estamos estudando os vetores da geometria, que são aqueles vetores que possuem representação geométrica. Eles foram criados através dos segmentos equipolentes. E a interpretação geométrica do produto escalar é exatamente o que nós chamamos de projeção. O que essa projeção significa? Ora, considere um vetor V qualquer e considere um vetor U que vai ser o vetor que nos dará orientação.
Ou seja, ele nos vai dar direção e sentido. O que acontece? Se por algum acaso nós colocarmos um feixe de luz nessa direção, iluminando o nosso vetor V, o que vai acontecer? Esse vetor V projetará uma sombra que vai ser exatamente esse nosso vetor V1. Observe que a direção da minha luz vai depender exatamente da direção escolhida pelo vetor U. O resultado é sempre um vetor que vai ter a mesma direção que o vetor U. Então, a interpretação geométrica do produto escalar é a projeção do vetor V na direção do vetor U. Então, a luz vai incidir sobre V, ele vai me projetar uma sombra, que é esse vetor V1. Observe que entre V e V1, podemos calcular um ângulozinho θ. E aí, para a gente encontrar esse vetor V1, eu vou usar exatamente o produto escalar. Então, por definição e aplicação do produto escalar, temos que V1, que é a sombra do vetor V, é a projeção de V na direção de U, dado pela seguinte relação. V vezes o zero, que é o versor de U, no produto escalar, vezes o zero de novo. Observe que quando eu fizer o produto escalar de V com o zero, eu vou obter um número real. Em seguida, eu vou multiplicar esse número real novamente pelo versor. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Dados os vetores U e V, determine a projeção de V na direção de U. Observe que esse vetor U é o mesmo vetor do exemplo anterior. Nós já calculamos o versor dele. O que nós sabemos? Módulo de U é igual a 3 e o seu versor é o vetor dado pelas seguintes coordenadas: 1/3, 2/3 e 2/3. Então, para calcular a projeção de V na direção de U, nós temos que calcular o seguinte produto escalar. V vezes o zero, e quando eu encontrar o resultado desse produto escalar, eu vou multiplicar por o zero novamente. Bem, vamos calcular separadamente quem é esse produto escalar entre V vezes o zero. Ora, V vezes o zero é dado por quê? Coordenadas de V, 2, 0, 2. Coordenadas de U0, 1/3, 2/3, 2/3. Já vimos como se faz o produto escalar, coordenada a coordenada. 2 vezes 1/3, mais 0 vezes 2/3, mais 2 vezes 2/3. Obtemos a seguinte expressão: 2/3 mais 0 mais 4/3, que nos dá 6/3, que é exatamente igual a 2. Sendo assim, a projeção de V na direção de U0 vai ser igual a 2 vezes o zero, resultado do produto escalar. Então, teremos 2 vezes 1/3, 2/3, 2/3, que nos dá o seguinte vetor: 2/3, 4/3 e 4/3. Encerramos, então, aqui a nossa aula sobre produto escalar. Aconselho que você volte ao módulo e refaçam os exercícios propostos. Tenham uma boa semana.